Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2. Enquanto os irmãos vão abrindo, quero agradecer a oração dos irmãos. Na sexta-feira, não a última, mas a anterior, nasceu a Laís, nossa filhinha. A Larissa passa bem. A Laís nasceu com 3,820 kg, praticamente andando, né? A menina saiu praticamente andando. Não sei como é que ela cabia dentro da Larissa, mas saiu. Parto normal. E a Larissa passa muito bem. Obrigado, irmãos, pela oração, pelo carinho. Muito obrigado. É isso que nos mantém firmes, nos fortalece e nos anima dia após dia. Muito obrigado, queridos. Eu, em nome da família, agradeço. Em meu nome, em nome da Larissa e também em nome da Lara, que está lá curtindo a irmãzinha. Logo, logo, ela estará aqui conosco. A Laís será apresentada à igreja. Obrigado, queridos. Eu quero expressar minha gratidão. Muito obrigado. Queridos, a palavra do Senhor, nós vamos meditar hoje, está no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, a partir do verso de número 12. A partir do verso de número 1, foi o que eu disse. 12 não, perdão. 1, até o 11, perdão. Então, Eclesiastes capítulo 2, verso 1 ao verso de número 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Diz comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Oremos, queridos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e precisamos da orientação que vem dos céus. Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso Senhor, habitas em nossos corações. Nesse momento, então, Tu que nos sonda e nos conhece, perdoa-nos os pecados, recebe-nos em Tua presença e por misericórdia, fala conosco. Ó Deus, destrava a nossa mente, o nosso entendimento, seja repreendido, Satanás, o nosso inimigo, e a Tua palavra possa encontrar morada em nosso coração. Dá-nos a compreensão exata do texto sagrado, ó Pai, para que sejamos por essa palavra edificados, para que saiamos a viver o Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o tema da mensagem dessa noite é o imperativo da felicidade, quando o que importa é ser feliz. O imperativo da felicidade. 2 pontos, um em cima do outro. Quando o que importa é ser feliz. Foi uma mensagem que eu preguei primeiramente à nossa juventude, foi a palavra inicial de uma série que nós estudamos com os nossos jovens, o imperativo da felicidade. E a primeira mensagem foi essa: quando o que importa é ser feliz. O objetivo
dessa mensagem é descortinar a nossa visão, abrir os nossos olhos para o nosso tempo, para o tempo que temos vivido, para este século, e os desafios que temos que enfrentar, quando, na sociedade que vivemos, o que importa é ser feliz. Disse assim, em sua poesia, Vinícius de Moraes: tristeza não tem fim, felicidade, sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor, brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar, voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. Sobre a poesia de Vinícius de Moraes, um autor, Christopher Dunn, em seu livro Ser Feliz Hoje, diz, são essas as exatas palavras, abre aspas: Vinícius de Moraes nos ensinou que tristeza não tem fim, felicidade sim. Resumindo dessa forma o pensamento moderno sobre a condição humana. A felicidade é passageira, como uma gota de orvalho numa pétala de flor, enquanto a tristeza é inevitável e por vezes duradoura. A coletânea, que me propõe escrever Ser Feliz Hoje, registra, diz Christopher Dunn, no entanto, com riqueza de detalhes e insights, importantes mudanças nas expectativas em relação à conquista da felicidade. Tecnocratas, novos profetas do comércio e das ciências afirmam que o indivíduo tem o poder de decidir ser feliz, apesar de desvantagens sociais, traumas pessoais e outras limitações. Fecho aspas. Queridos, de fato, nós estamos em um momento diferente da história. Estamos em uma mudança de padrão. Nós hoje vivemos em um período que é uma mudança de paradigma. A primeira grande desilusão acompanhou a humanidade depois da Segunda Guerra Mundial. Se confirmou com os extremismos da Guerra Fria, os exemplos de guerras muito quentes na Coreia, no Vietnã. Encerrou-se um ciclo com a queda da cortina de ferro, o fim do bloco soviético, representado pelo ano de 1989, não tão longe de nós, com a queda do Muro de Berlim. Houve então um segundo período de transição, os anos de desilusão que foram permeados por uma nova expectativa. A expectativa de que poderíamos, pelas nossas próprias forças, alcançar a felicidade. Pouco a pouco a desilusão foi caindo. E foram vários os movimentos que afirmaram essa capacidade pessoal de alcançar a felicidade. A luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, com o grande exemplo do reverendo Martin Luther King, todo o movimento hippie, enfim, todo o colapso de sistemas antidemocráticos na América Latina e o fim do apartheid na África do Sul. O resultado é que a humanidade saiu, nessa década de 80, nos anos 90, com a ideia de que eu posso, pelas minhas próprias mãos, pelo meu próprio esforço, ser feliz. Entramos numa nova época e, em terceiro lugar, nós encontramos o grande imperativo que rege o nosso tempo, que rege o nosso século. Nós precisamos ser felizes. Queridos, superadas as crises, entramos no novo milênio com a expectativa de que tudo vai dar certo, nenhum mal vai nos alcançar, e se algum mal chegar perto de nós, nós revidaremos com muita força. Veja como isso se aplica. As Torres Gêmeas são atacadas em 2001, imediatamente uma guerra no Afeganistão como resposta. Há possibilidades de bombas de destruição em massa, imediatamente temos uma guerra no Iraque e a queda de Saddam Hussein. Existem ameaças terroristas, vamos ao revide, e então as forças islâmicas no Oriente Médio são revidadas rapidamente. A crise econômica em 2008, e então
Rapidamente buscamos soluções para uma economia global que pode ir à ruína total. Queridos, veja como isso se aplica, se não é nesses grandes sistemas, porque talvez esses grandes sistemas não estejam em nosso poder. Mas olha como nós agimos. E veja como o imperativo da felicidade nos alcança. Estamos doentes, rapidamente temos o remédio. E se não tivermos, rapidamente gastamos milhões para inventarmos a cura. Estamos tristes. Então a juventude diz, precisamos encontrar uma balada que possa sanar a nossa tristeza. Precisamos ouvir uma música que vai aplacar essa tristeza do meu coração. Eu preciso encontrar um filme que possa anestesiar a minha mente e possa me fazer feliz de novo. Eu preciso encontrar uma pessoa, um outro ser humano, que possa tirar essa tristeza do meu coração e possa me completar. Estou sozinho? Então eu encontro uma rede social que me fornecerá os melhores amigos virtuais do mundo, com os quais eu poderia passar horas e horas trocando mensagens, trocando fotos, trocando experiências de vida, sem nunca me relacionar pessoalmente, sem nunca tocar em suas mãos, sem nunca olhar em seus olhos. Não gostam do meu estilo? Não tem problema, eu mudo o meu grupo social. Certamente haverá uma tribo, um grupo, um nicho onde eu me encaixe. Não gostam de como eu me visto? Deixa para lá. O importante é ser feliz como você é. Imagina como a nossa juventude vive com esse grande problema. Os seus pais não te compreendem? Qual é a solução, queridos? O que é que o mundo diz? O que o imperativo da felicidade diz? Sai de casa o mais rápido possível. Enfrente, afronte, se afirme, e assim que você tiver a oportunidade de se autossustentar, sai de casa, vai escrever a sua própria história, vai viver a sua vida, porque você sabe o que é melhor para você. O mundo, o universo conspira contra você, que ele se exploda, seja senhor da sua existência. Não é você que paga as suas contas? Você não deve satisfação a ninguém. Queridos, quando analisamos o nosso século, o nosso tempo e o grande imperativo que vem sobre nós e diz, seja feliz, agora, neste momento, a qualquer custa, ou o custo que tiver, mas seja feliz, queridos, isso não se une, isso não encontra respaldo, isso não encontra firmeza, isso não encontra raízes na palavra do Senhor. Os nossos irmãos, cristãos do primeiro século, sofreram e sofreram muito, porque decidiram, não queremos ser felizes aqui, a nossa pátria é celeste, nós somos do reino de Deus, e o reino de Deus vale muito mais do que qualquer conforto nesta terra. Claro, se pudermos viver em paz, amém, obrigado Senhor, queremos viver felizes, queremos viver em paz, mas se não encontrarmos essa paz aqui nessa terra, ó Deus, já temos paz em Ti, porque temos a promessa de vida eterna. Assim os nossos irmãos do primeiro século viveram e morreram pela verdade do Evangelho. Levantaram o estandarte da cruz, a mensagem da cruz estava lá erguida, quer gostassem ou não gostassem, quer tivessem a aprovação ou não dos imperadores romanos, quer os grupos da religiosidade judaica aceitassem ou não a mensagem evangélica de um Messias que veio, morreu e, por fim, ressuscitou, comprando um povo para si. Estavam dispostos, queridos, não apenas a viver, mas também a morrer pela verdade do Evangelho. Em seus corações, valia muito mais agradar a Deus do que ser feliz. Ser feliz era consequência da vida com Deus. Ser feliz era consequência de levar uma vida que agrada a Deus. Ter felicidade era o segundo passo, depois de tudo que já fizemos, por andar com Deus. O autor de Eclesiastes, então, falando um pouco sobre a vaidade da vida,
reflete e tenta descobrir quais seriam, então, investigando a vida, numa busca desenfreada por ser feliz, aquilo que pode preencher o coração humano. Vamos fazer alguns testes. É como se Salomão dissesse assim: vamos provar algumas coisas, vamos analisar a nossa vida, e ele está falando pessoalmente sobre a sua vida, e fazendo essa grande investigação, vamos tentar encontrar aqui a verdadeira felicidade. E se vale, de fato, e se de fato é essa necessidade que temos, se vale ser feliz a todo custo. Então, em primeiro lugar, ele fala sobre a vaidade da vida. E nos versos 2 e 3, eu peço que você acompanhe na sua Bíblia. O rei de Israel, Salomão, diz assim, versos 2 e 3. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Queridos, quando colocamos nossa esperança e a nossa felicidade nos valores dessa vida, certamente seremos frustrados. Viveremos vida louca, viveremos uma vida solta, uma vida entregue à sua própria sorte. E então aqui, o que marca o nosso tempo e esse século, o que marca a nossa sociedade, é o hedonismo. Talvez o grande Deus do século 21. Eu posso ter prazer na vida da forma como eu quiser, pelos meios que eu quiser, porque o importante é ter prazer. E claro, queridos, nem sempre isso se apresenta em nosso tempo, para o nosso século, como algo danoso ao homem. Nem sempre é o prazer que levará a um fim ruim imediatamente. Não, mas é o homem colocado no pedestal, é o homem posto em seu próprio trono, como o grande Senhor da história, aquele que rege a sua vida, sem ter que prestar contas a ninguém. O hedonismo talvez seja o filho primeiro, o primogênito, desse antropocentrismo que a partir do século XVI afetou o mundo ocidental. Deixou Deus de lado, por razões próprias do combate ao mundo teocêntrico medieval, mas ao colocar o homem no centro, e pouco a pouco, com o passar dos séculos, com o passar dos anos, os séculos 17, 18, 19, até alcançarmos a segunda metade do século 20, o homem alcançou tal grau de autonomia, de independência, e se tornou tão senhor de si mesmo, que Deus foi deixado de lado. E ao invés do teocentrismo, o antropocentrismo abandonou completamente a existência de Deus, questionando toda a realidade espiritual e deixou Deus em segundo plano. E o homem, posto em seu pedestal, disse: Deus não existe. O mundo espiritual não existe. Eu sou o Senhor de mim mesmo. Eu vou levar a vida como eu quero. Queridos, o perigo da vaidade da vida é afirmarmos, e certamente você ouviu isso em algum lugar, tudo é amor. Deus é amor. Então toda forma de amor é válida. Tudo é lícito, tudo é correto, se há amor. E a verdade, queridos, é que essa sentença traz escondida dentro de si, embora cite amor, a verdade do século 21. O homem, se achando o senhor de sua própria vida, o homem posto no trono, o homem em seu pedestal, abandonou Deus, usou os princípios divinos como amor, mas colocou a si mesmo no trono e disse: na minha vida, cuido eu e eu não presto contas a ninguém. Deus não existe mais. Salomão diz: ora, o que fazem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida? E a constatação: os dias são poucos. Como podemos aproveitá-los ao máximo? Como podemos maximizar o nosso prazer, a satisfação nessa vida? E a resposta talvez seja essa: para nós que somos de Deus, para nós que fomos alcançados por Cristo Jesus, para nós que fomos remidos pelo sangue do Cordeiro,
e que não queremos viver segundo este século, que queremos deixar de lado o secularismo, não os valores desse século, mas os valores eternos do reino de Deus, a resposta talvez deva ser essa. Viveremos os poucos dias que temos, fazendo tudo o que Deus permite, fazendo tudo o que glorifica a Deus, vivendo com toda a liberdade que possuem aqueles que foram comprados por Cristo e agora não vivem mais para si mesmos, mas levam suas vidas ao trono, porque vivem para Deus. Queridos, esse tem que ser o nosso paradigma, esse precisa ser o nosso padrão. Por isso, crentes que não se alimentam da palavra, não conseguem trilhar o caminho de Deus, porque não têm a orientação viva e eterna de Deus, que é o manual de sobrevivência de todo cristão. A revelação de Deus, a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela quem guia a nossa vida. É por ela que nós dizemos, não vivo para mim mesmo, é Cristo antes, que vive em mim. É a Bíblia que diz, eu não vivo entregue aos meus prazeres, mas toda alegria, toda satisfação e toda felicidade na minha vida passa antes por aquilo que agrada e glorifica a Deus. Mas, queridos, em segundo lugar, Salomão também fala sobre a vaidade em ter aquilo que se quer ter, pois o homem, senhor de si mesmo, busca, pelo seu próprio esforço, construir o seu império na terra, para a partir dali, com o poder em suas mãos, poder dizer, alcancei vida regalada. Olha o que Salomão diz nos versos de 4 a 8. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantos e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Eis o grande perigo, queridos, o perigo de construirmos impérios terrenos, fincarmos raízes nesta terra e nos alegrarmos com aquilo que ela mesma nos dá. O grande perigo que vem em decorrência disso é esquecermos que tudo que recebemos das mãos dadivosas do nosso Deus, e que se tudo temos, vem dele. Ou se há restrição de alguma coisa, ainda assim, o essencial ele não nos deixará faltar. É neste ponto que precisamos compreender o que é prosperidade, segundo a palavra de Deus. E que prosperidade, irmãos, segundo a Bíblia, é ter tudo aquilo que Deus nos permite ter, para a glória do seu nome, e em nós, em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nossa despensa, nunca faltar aquilo que é a provisão de Deus para nós. Compreendendo esse princípio, nós não entraremos em crise na hora de devolvermos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Porque se compreendemos que tudo vem de Deus, e que tudo que possuímos nessa terra é dele e não pertence a nós, então, queridos, tudo já é de Deus. Uma parte nós separamos especificamente para a obra que se faz, aquilo que é a sua casa, a sua igreja, o seu corpo, o seu povo. Como nós, Igreja Presbiteriana de Brasília, como a nossa irmã, missionária Edith, pela qual nós oramos, que há tanto tempo tem sido sustentada por essa igreja. Se tudo é de Deus, se tudo vem de suas mãos, então não há apego. Então eu não sofro se as coisas não vão como eu gostaria que fossem. Não foi o meu esforço pessoal, não foi o meu trabalho que foi recompensado, mas foi a mão poderosa de Deus, por sua muita graça e sua muita misericórdia. Pastor, o que faremos então? Encostaremos? Nós nos aquietaremos? Deixaremos então que as coisas venham às nossas mãos? Queridos, nós daremos o melhor de nós mesmos, trabalharemos com toda a força e vigor, não porque seremos recompensados, mas o faremos, esse é o princípio bíblico, porque honramos a Deus através da vocação que Ele nos deu.
Nós não seremos os melhores onde Deus nos colocou, porque queremos aparecer, ou porque ganharemos uma promoção, ou porque o nosso salário vai aumentar. Não o faremos, porque esta é a vocação que Deus nos deu. Então, queridos, amanhã é segunda-feira, dia 15. A maior parte de nós estaremos trabalhando. Se você é aposentado, não. Talvez não. Talvez outros tipos de trabalho. Mas preste atenção, querido. Segunda-feira, amanhã, você provavelmente estará no seu ambiente de trabalho. E ali, você precisa lembrar. Aquele que abriu essa porta, que te fez passar no concurso, aquele que te colocou neste emprego, ele é fiel para guardar a sua vida, para te fazer prosperar segundo a sua vontade, porque ele te colocou ali. A responsabilidade que lhe cabe, irmão, minha querida irmã, é dar o melhor de si, porque este é o chamado de Deus para a sua vida. Foi assim que o reformador João Calvino entendeu o trabalho. E por isso causou uma grande revolução na economia do século XVI e XVII. E por isso os países que abraçaram a reforma protestante, principalmente aquela de base calvinista, prosperaram tanto. Entender o trabalho não como um castigo de Deus, mas entender o trabalho como uma vocação de vida, deve nos impulsionar, a todos nós, ao melhor. Deus deve ser glorificado. E sendo glorificado por meio daquilo que fazemos, pela obra de nossas mãos, queridos, nós não estaremos apegados a ela. Nós fizemos tudo o que deveríamos fazer, segundo o chamado de Deus para as nossas vidas. Se não for assim, irmãos e irmãs, nós corremos o grande perigo de levarmos a vida fincados, raízes nessa terra e acharmos que o melhor de Deus já veio. Mas não, o melhor de Deus ainda está por vir. E não vai ser aqui, muito de Deus virá. E eu creio, se eu puder profetizar na vida dos irmãos, eu profetizo, meu irmão, que haja muito de Deus, haja muita bênção, prosperidade. Se é desejo do pastor, eu digo, Haná, que não haja doença na sua casa, na sua família. Ana, querida, no meu coração, que sua família seja bendita, que sua despensa seja cheia, seus celeiros sejam abençoados. E aí poderia citar o nome de cada um dos irmãos aqui, mas nós vamos terminar isso nunca, né? Então, mas que haja prosperidade sobre sua casa, sua família, esse é o desejo do meu coração. Mas, irmãos, e o dia que a doença chegar? E o dia que a porta do emprego fechar? E o dia que a promoção não vier? Isso acontece com todo ser humano normal. Jovens, estudando, ralando, horas e horas para entrar no concurso público. Muitos passam. Cadê o Felipe? Está ali. Muitos passam. E às vezes não são chamados. Às vezes são chamados, fazem todos os testes e ainda assim não ocupam a vaga. E qual é a resposta bíblica para isso? É que Deus controla toda a nossa vida, Deus controla a história, e Deus não se esqueceu de nós, e Ele há de nos fazer prosperar, mesmo quando passamos por todas as etapas do concurso e não somos chamados. Nós precisamos continuar crendo, queridos. A nossa fé não pode ser abalada, porque o melhor de Deus ainda há de vir. E mesmo que não venha aqui agora, e mesmo que não seja nessa terra, talvez essa tenha sido a grande convicção do nosso irmão, o apóstolo Paulo, nós estaremos num céu de glória, nós estaremos ao seu lado. Enfim, queridos, a vaidade em ter o que se quer, e não aquilo que vem da parte de Deus, negligenciando as mãos dadivosas de Deus que estão estendidas sobre nós, nos trarão uma grande repreensão, como a palavra do Senhor Jesus, relatada no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, verso 20, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Por fim, queridos, Salomão encerra, nos versos 9 e 10, falando sobre a vaidade em si mesmo, a sua própria sabedoria, e o engrandecimento próprio. Então, Salomão diz, versos 9 e 10, acompanhe a leitura. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei.
nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, isso era a recompensa de todas elas. Ao avaliar tudo, me encontrei com grande sabedoria. Aquilo que os meus olhos desejaram, eu adquiri, eu tive em minha posse, pois reconhecia, me fadiguei, me esforcei, quero ter tudo, o que eu quiser. Isso é a recompensa do meu penoso trabalho. No final, a conclusão, alcançou poder, glória. O homem, centrado em si mesmo, alcança reconhecimentos, visa aplausos, numa plateia que possa reconhecer tudo aquilo que ele conquistou. E em muitos momentos, queridos, isso é um grande perigo. A sabedoria e o conhecimento podem se tornar senhores da nossa vida, e Cristo e Deus pode ser deixado em segundo plano. Onde está então a verdadeira felicidade? Quando a sabedoria é a sabedoria de Deus e não a sabedoria humana. Quando todo o conhecimento humano se submete, se inclina e se rende diante do trono de toda a sabedoria, que tem um Senhor, que tem um Rei, que tem apenas um Deus. Sim, Ele está no trono. E para que Ele esteja no trono, eu preciso estar rendido, eu preciso me render, eu preciso estar curvado diante do seu trono. A vaidade em si mesmo mostra que o homem busca a glória própria se colocando no lugar de Deus, tornando-se Deus de sua vida. Ele corre o grande perigo de dizer: eu mereço ser feliz, porque eu me fadiguei. Eu mereço adquirir tudo o que eu quiser adquirir, porque eu me fadiguei para isso. E tudo isso que eu conquistei, nada mais é do que a recompensa. Queridos, nós podemos ter tudo o que tivermos e será bênção na nossa vida. Podemos ser sábios, podemos ter grande conhecimento, podemos e devemos nos esforçar para conhecer tudo. Precisamos nos dedicar ao estudo, precisamos nos dedicar ao conhecimento, precisamos nos dedicar ao trabalho, como eu já disse no ponto 2, precisamos nos dedicar àquilo que Deus nos permite ter, devemos fazer isso, devemos nos dedicar à nossa família, promovendo dentro de casa o nosso bem-estar. Como dizia um amigo meu, em uma adagem popular, caixão não tem gaveta, então é bom que investamos em nossa família, é bom, queridos, que possamos fazer boas viagens, tenhamos uma boa casa, é bom que tenhamos um bom carro, é bom que os nossos filhos possam estudar em boas escolas, é bom, queridos, que sua esposa, meu querido irmão, possa ter um bom vestido, aquela bolsa que ela viu e achou bela na vitrine, é bom, não é, irmãs? Cutuca o Cleuto aí, Cida. É bom, queridos, é bom que investamos na nossa família, mas, queridos irmãos e queridas irmãs, o texto diz que se tudo isso nos governa, se tudo isso for posto em primeiro lugar, o meu coração se tornou vaidoso, eu me coloquei no trono, eu estou acima de Deus, Deus ficou para trás, eu estou dizendo para Deus: Senhor, abra suas mãos, Senhor, realize os meus sonhos, Senhor, faça-se conforme a minha vontade. E tudo isso se tornou grande vaidade e pecado em meu coração. Queridos, não é ruim ser feliz. Certamente não é ruim ser feliz. A questão é, quem é feliz? E para concluir, eu quero que nós leamos todos juntos, queridos, o verso de número 11. Leamos juntos. Eclesiastes capítulo 2, verso 11. Vamos todos juntos? Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. E aí o pastor, contrariando as lógicas da hermenêutica, quero dar um grande contexto para os irmãos. Salomão teria escrito estes 3 grandes livros, Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Cantares, o seu livro da juventude, por isso um jovem no campo, atrás de uma bela donzela que possa alegrar o seu coração com o amor, o grande amor da sua vida. E a imagem de Cantares é bem essa.
Depois um homem no trono, sábio, governando, conhecendo outros reinos e emissários de outros reinos, sendo presenteado por esses homens, outras pessoas buscando a sua sabedoria. Provérbios. E então Eclesiastes, um Salomão avaliando a vida. Isabel, um Salomão que passa o pente fino em toda a sua história, e agora vai dizer o que eu fiz da minha vida, como eu vivi todos os meus dias. Foi esse o texto que nós lemos, de um homem que viveu os tempos de sua juventude, de um homem que viveu a vida adulta com grande sabedoria e que agora, em sua velhice, vai avaliar, analisar todos os seus dias e todas as obras de suas mãos. E então ele diz no verso 11, avaliei tudo, julguei todas as coisas. Aliás, ele já tinha dito isso no verso de número 1, quando ele assim falou, diz comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Em todo esse grande bloco, do verso 1 ao verso 11, ele se propôs um exercício didático. Vou parar um tempo, vou avaliar tudo o que conquistei e quero ter o resultado final. E então, o que é a vida de um homem que corre em todo o tempo? Pelo imperativo da felicidade, pelo dever de ser feliz a todo custo. A conclusão de Salomão é, tudo é vaidade. Salomão mostra que as alegrias das realizações terrenas são insatisfatórias. Queridos, isso visa trazer para nós uma grande constatação. Nós estamos em perigo. Se vivermos segundo os valores deste século, toda vez que buscamos a felicidade aqui, a qualquer custo, estaremos distante de Deus. Nós nos assentaremos, ou estaremos nos assentando no trono, porque a verdadeira felicidade está naquilo que possui valores celestes, valores eternos. O que não é contraditório, porque se Deus nos permite ser felizes aqui, glória a Deus, mas isso é consequência da vida que temos com Ele. Vamos ver alguns lampejos de esperança então, para você não sair daqui dizendo assim, pastor diz que nós não podemos ser felizes, pastor diz que nós temos que ser infelizes. Eu não disse isso, Precisamos de lampejos de esperança, queridos. Então usemos textos inspirados pelo Espírito Santo, na boca do próprio Salomão. Provérbios, vamos para Provérbios, vamos fazer um passeio em Provérbios, essa será a conclusão desse sermão. Provérbios capítulo 3, eu peço que você acompanhe e nós vamos folheando a Bíblia e vamos lendo esses textos. Eu peço que você leia junto comigo, juntos para ficar assim cravado na nossa mente. Provérbios 3, verso de número 13, vamos juntos? Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Provérbios 14. Lembrando que, para Salomão, conhecimento é esse conhecimento que vem de Deus. Provérbios 14, verso 21. Provérbios 14, 21, todos juntos. O que despreza ao seu vizinho, peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Capítulo 16, verso de número 20, todos juntos. O que atenta para o ensino, acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Capítulo 28, Provérbios ainda, claro, capítulo 28, verso de número 14, com força, hein, irmãos? Feliz o homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece o coração cairá mal. Agora, por último, capítulo 29, verso 18. Juntos. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Queridos, nas palavras do próprio sábio Salomão, se o imperativo da felicidade, a felicidade a todo custo, trará vaidade, revelará a vaidade do nosso coração,
temer ao Senhor, andar com o Senhor, buscar a sabedoria do alto, compadecer-se do pobre. Sim, não abandonando a profecia, mas guardando em todo o tempo a lei de Deus, nós seremos felizes. Nós seremos felizes. Certamente, os irmãos, pelo menos alguns, lembraram. No princípio do Evangelho, ao anunciar o reino de Deus, Jesus inicia seu grande sermão, em Mateus no capítulo 5, o famoso sermão do monte, dizendo: estes são aqueles que de fato são bem-aventurados, ou aqueles que são felizes. O princípio do reino de Deus é a felicidade que vem de Deus. Feche seus olhos e vamos orar, queridos. Ó Deus, nos dá satisfação somente em Ti. Ó Deus, livra-nos de nós mesmos, Pai. Tantas vezes, Senhor, o diabo é nosso adversário, mas ele não precisa trabalhar. Nosso coração está tão ensimesmado. Ó Deus, estamos tão distantes de Ti, correndo tanto para sermos felizes segundo a nossa vontade, segundo os nossos critérios, segundo o nosso padrão. Ó Pai, a Tua palavra nos ensina que se vivermos assim, Pai, seremos vaidosos. Isso revelará a vaidade do nosso coração. Nosso ego falará mais alto, avançaremos sobre o trono, o Senhor será posto de lado e nós nos assentaremos como reis de nossa própria vida. Mas Deus, nós que somos Teu povo, que um dia fomos conquistados pelo poder constrangedor da cruz do Calvário, nós nos rendemos aos Seus pés e dizemos: ó Deus, Senhor, soberano das nações, governa sobre a nossa vida, governa sobre a nossa vontade, governa sobre todo o nosso ser. Em um mundo, ó Deus, que diz que podemos e devemos ser felizes a todo custo, nós abrimos mão dessa felicidade terrena e declaramos: queremos ser felizes segundo o Teu reino, segundo os valores dos céus. Queremos ser felizes, ó Deus, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Ó Deus, se estivermos em bonança, seremos felizes, não porque temos tudo, mas porque tudo vem do Senhor. Se nos faltar algo, ó Deus, declararemos: somos felizes, não porque está faltando. Não, somos felizes porque o Senhor tem nos suprido em todas as necessidades, e a nossa prosperidade está em Ti, Senhor, e não apenas em Tuas mãos, não apenas naquilo que podes nos dar. Te adoramos, Te amamos, Senhor eterno, não porque nos fazes felizes nessa terra, mas porque a nossa felicidade está para a eternidade, ela começa aqui e durará para todo sempre. Senhor, Te louvamos, Te adoramos, não porque o Senhor coloca a felicidade em nossas vidas com posses, mas porque nos fazes felizes pela salvação que temos em nosso Redentor, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi morto no Calvário, mas ressuscitou, garantindo a morte do nosso eu, o aniquilamento de todos os nossos pecados e a ressurreição do nosso corpo, para que vivamos felizes contigo para todo o sempre. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor, Deus da verdadeira felicidade. Amém.